gente fazer o silêncio necessário, o silêncio, os outros abrir, para entrarmos em conexão com a espiritualidade unida aqui presente. Permitindo nos envolver nas vibrações de harmonia, de paz, de serenidade. Senhor Deus, Pai Celestial, força criadora de tudo que é, Mãe divina, Mãe de todos nós e de toda a criação. Nesse instante levamos os nossos corações em profundo agradecimento pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos em teu santo nome. Agradecendo, Senhor, e louvando pela possibilidade da vida aqui na Terra, em nossos processos de aprendizado e crescimento, pela tua presença que nos guia, nos conduz e orienta, acalenta como pai e uma mãe, acalenta seu filho, orientando e fortalecendo o Senhor. Que nesse instante possamos todos nós sermos envolvidos nessa força que nutre, que fortalece, que conduz, que ampara, que estimula. Que cada vez mais lúcidos e serenos possamos rumar definitivamente para o retorno à Santa Casa. Ser conosco, hoje agora assim. Bom, queridos amigos, boa noite a todos. Lembrar que na semana que vem a casa não funcionará na segunda-feira. Compartilhar com vocês assim, uma notícia muito interessante. Há 2 horas atrás eu recebi o telefonema do nosso querido Luiz, falando assim: Dani, me substitui. Aí eu pensei: legal, Luiz. Ele: não, olha só, olha o lado bom, aquele jeito dele sempre bom de ver o lado bom da coisa. Mas você ainda tem 2 horas para preparar o estudo. Eu: valeu pela força. Mas vamos lá, né? São os desafios da vida. E, na verdade, eu vou compartilhar com vocês alguns estudos que eu estou fazendo para o workshop que eu estou montando. Então, geralmente eu faço os estudos para mim e compartilho com os outros aquilo que é bom para mim. E é assim que eu acho que cada um está na sua busca, está no seu caminho, né? E a gente pode sempre compartilhar uns com os outros o que a gente vai aprendendo. E esse workshop, ele tem por tema, ainda a ser desenvolvido, o divino em mim, liberdade, poder e ação. Porque a gente fala muito, né, do ser divino que todos nós temos, a centelha divina. Legal, mas como é que a gente acessa? Como é que a gente faz para encontrar esse divino? Está onde? Né? Está em nós. E por que a gente tem tanta dificuldade de acessar? Né? Quais são as crenças que a gente vai fomentando ao longo da vida que impede da gente sentir essa realidade? Então, eu ainda estou, obviamente, nesses estudos ainda preambulares, mas eu queria conversar com vocês um pouco sobre os nossos modelos mentais, as crenças que a gente vai fomentando ao longo da vida, e até a inconsciência de como a gente cria a nossa realidade. Mas isso é uma grande verdade. Nós vivemos a realidade que nós criamos. E os espíritas, e aí eu me integro nessa categoria, né? A gente tem uma mania obsessiva por karma. A gente vive um mar de dificuldades na vida da gente, a gente acha
que é karma de vida passada. Não é não que eu estou pagando o meu karma. Não, que isso é karma. O que vem a ser o karma? Karma significa ação. Né? Ou seja, se porventura a vida nos devolve algum desafio, alguma situação que tenhamos plantado no passado, não é para a gente apenas ficar observando, é para a gente haja em face dessa situação, utilizando a nossa inteligência e o nosso senso, a nossa emoção, para resolver aquela determinada situação. É claro que nós estamos vivendo num mundo em que a gente, de fato, lida com muitas questões que são passado no presente. Mas e aquelas outras que a gente cria a partir de agora? Será que a gente utiliza verdadeiramente o nosso potencial espiritual, que todos nós temos e somos, para criar a realidade que nós queremos aqui e agora? Por exemplo, a palavra. A gente já atentou para o poder de criação da palavra? Porque a palavra é o princípio da alquimia, da criação. Se nós pegarmos a criação da terra, faça-se a luz e a luz se fez. Tudo se cria a partir da palavra. A palavra ela tem magnetismo, ela tem força, ela plasma. A gente pode até fazer uma experiência aqui agora. Né? Fecha os olhos, cada um de vocês, respira fundo e fala: paz. Qual a sensação que vocês tiveram? Porque a palavra paz, ela por si só já traz uma forma de pensamento que nós estamos acostumados, que ao falarmos nós acessamos e nutrimos com a nossa vibração. Então é fácil o acesso. Paz. Jesus, que é o nome que acalma mais, porque a gente fala Jesus. Geralmente assim me socorre. Mas acalma. Agora, o quanto a gente cria inconscientemente a nossa realidade com o poder da palavra. Eu sou assim mesmo, eu não tenho jeito. Não reclama, você não sai do lugar. Olha a crença. Eu sou assim mesmo. Para mim a vida é muito difícil. Vai continuar, enquanto não mudar a postura perante Deus. A minha vida é um inferno. Jesus me socorre. E aí, nós vamos entender, e pelo menos precisamos atentar, como é a nossa realidade espiritual. Né? Nós somos espírito. Espírito é a porção inteligente do universo com a capacidade de criar tudo, a centelha divina. Quando estamos na Terra, nós temos os nossos corpos espirituais necessários, como intermediários que são, de certa forma materiais, para que a gente se manifeste nesse mundo aqui. Né? Esses corpos, que são energia, a energia, ela é como se nós vestíssemos, vamos imaginar que estamos vestindo uma roupa magnética. É o nosso corpo espiritual, que obedece à lei de sintonia vibratória. Em que o semelhante vai atrair o semelhante. Então, de que forma eu vibro para o mundo? Quais são as crenças que eu alimento no meu dia a dia e que vibro criando a minha realidade? Porque a gente fala assim, eu atraio os acontecimentos para a minha vida, mas será que a gente vive com essa consciência de que a gente atrai os acontecimentos para a nossa vida? Ou a gente ainda está na imaturidade espiritual, atribuindo a responsabilidade das nossas criações aos outros, à vida, a Deus e ao karma, que criou numa outra vida? Qual tem sido a nossa postura? E é isso que eu estou dividindo com vocês hoje, porque essas são as questões que eu estou fazendo aqui, mas que eu tenho me formulado diariamente. E tenho procurado estar atenta ao que cada situação está querendo me dizer. Porque se realmente eu crio a minha realidade, e eu acredito nisso, eu realmente acredito que nós criamos a nossa realidade, eu vivo dessa forma.
Né? Então eu fico atenta ao que está acontecendo à minha volta. Porque se eu estou em paz, o meu entorno tem que estar em paz. Se eu estou em conflito, o meu entorno vai materializar conflito. Então, quando uma situação em conflito surge para mim, hoje eu me faço a pergunta: o que em mim eu estou vibrando que de alguma forma está atraindo essa situação? Porque em geral a gente atribui a responsabilidade disso para o outro. E quando a gente passa a ficar atento a isso, as respostas nos chegam, principalmente se nós tivermos o hábito de viver com a consciência espiritual. E aí vem uma grande questão. Há muito tempo, nós nos desconectamos com a nossa alma. Desde que surgiu um cara aí, e até um pouco antes que falava assim, penso, logo existo, a gente achou realmente que esse era o caminho. Penso, logo existo. Nós hoje pensamos muito. Mas muito. Pensamos tanto que a gente não consegue mais parar de pensar. Só que nós não somos só o que pensamos. Nós temos um mundo desconhecido dentro da gente. Que são os nossos sensos, que são os nossos sentimentos. E a gente pensa sentimento. A gente ama pensando. É um amor pensado em geral. Não é um amor sentido. A nossa fé é uma fé pensada, raciocinada, em geral, principalmente os espíritos. Né? Porque a fé é aquela raciocinada que encara tudo na humanidade desde sempre. Então, olha só, nós pensamos fé. E aí o acontecimento vem e cadê a nossa fé? Saiu correndo. Porque senão nós não teríamos medo. Cadê a nossa fé? Ela verdadeiramente é sentida ou ela é pensada? Porque os acontecimentos da vida são os nossos desafios para a gente justamente experimentar as nossas teorias. Sabedoria de viver vem justamente da prática, das experiências. Quando pegamos tudo aquilo que nós pensamos, aprendemos e conhecemos aqui e colocamos em prática. Mas para isso é necessário que também passe por aqui. Então nós vamos, e eu fui começando a pesquisar sobre isso, e uma das melhores explicações que eu encontrei, né, que está no livro que para mim assim, é um primor, é Revelações de Luz e Sombra, do Luiz Gasparini. Esse livro, ele explicou com facilidade o que muitos e muitos outros livros rebuscavam muito para explicar. E ele fez o seguinte, dentro da teoria que ele desenvolveu. O ser espiritual e as suas estruturas. Então ele coloca da seguinte forma. Nós temos o eu superior, que é o espírito, é a sede espiritual. Mas esse espírito, nós, para se manifestar no mundo, ele necessita de algumas estruturas. E essas estruturas ele dividiu em o eu consciente, a mente, a alma, que ele chama do nosso senso, né, o senso de alma, e a sombra, que ele chama também de bicho, e que eu imagino que ele esteja falando do ego. Tudo é estrutura divina, tudo faz parte do espírito, mas que nós precisamos aprender a utilizar a nosso favor sob a coordenação do eu espiritual. E aí o que nós fazemos na nossa vida aqui? Em primeiro lugar, a gente nega essa parte sombra. Então, se é um ser espiritualizado, nega completamente. Porque acha que tem que viver só no espírito, no mental. E tem como ainda nós somos analfabetos espirituais, a gente também não consulta o outro senso, que é a alma. E o equilíbrio da vida vem da junção de todas essas estruturas. Então, vamos lá. O eu sombra, né? Esse lado nosso de materialização da vida aqui na Terra. Ele é responsável pelo nosso domínio, ele é responsável pela realização das coisas materiais. O espírito ele precisa realizar aqui na Terra.
E essa realização é que vai dar motivação, é que vai dar satisfação. Então são dons que nós temos, que precisamos colocar a favor. Então a sensualidade, ela parte dali, né? O prazer, ele vem disso aí, são estímulos que nós precisamos ter, né? O domínio do ambiente parte dessa sombra, da gente saber movimentar isso a nosso favor. E aí, quando a gente vai falar do ego, geralmente a gente fala o seguinte, que nós precisamos combater o ego. Tem algumas pessoas e algumas filosofias até, que diz que a gente tem que negar o ego. Nós estamos negando uma estrutura divina que existe em nós para a nossa realização aqui na Terra. O problema não está no ego em si. O problema é quando ele não é coordenado pelo ser superior, que aí ele exorbita. Porque a necessidade de valorizar-se, a necessidade de dominar o ambiente de uma forma saudável, é necessário para que a gente venha realizar aqui no mundo aquilo que a gente veio fazer. O problema é quando há uma distorção desse ego, em geral motivada pelo orgulho, que aí descamba para a vaidade e para as ilusões. E aí a gente faz uma confusão danada. Porque na vaidade, na ilusão, a gente sai do nosso centro. Porque você se valorizar é importante. Porque nós somos importantes. Nós somos seres divinos. Nós somos filhos de Deus. E a nossa realização aqui na Terra é a realização de Deus aqui na Terra. Quando nós não estamos exorbitando do nosso lado econômico. Não sou eu que faço as obras. É o Pai que faz através de mim. Porque eu sou um canal divino. Não é o que Jesus nos ensinou? E o que eu posso fazer, vocês também podem. E muito mais. Então nós temos como tarefa realizar aqui na Terra. Mas não realizar egoicamente, querendo dominar o outro, nos impor para o outro. É necessário que eu seja seguro em mim, no meu valor, consciente do que eu sou, para ter um relacionamento saudável com todos à minha volta. Como Jesus tinha. Ele não era um ser orgulhoso. Muito embora, ele dizia muito claramente, eu sou a luz do mundo. E ninguém via nisso um sinal de orgulho. Por quê? Porque ele era luz. Ele é a luz do mundo. Um canal de luz nesse mundo. Um ser espiritualizado é um ser que vive no espírito. Mas o espiritual consciente do que veio realizar nesse mundo. O espírito é luz. Quem vive no espírito vive com lucidez, tem discernimento, consulta a alma para tomada de decisões. Então ele tem senso, ele tem bom senso, ele se conduz com sensatez aqui na vida. Por quê? Porque ele está centrado em si. A vaidade, ela é perigosa, porque o que mais fazemos quando estamos mordidos pela vaidade é sair desse centro do que é bom para mim. Então a gente desenvolve um modelo mental muito perigoso. Né? O que eu tenho que para os outros ver? E aí a gente começa a ter que muita coisa para no fundo ser valorizado pelo outro. Por quê? Porque a gente não se valoriza. Nós cultivamos durante muito tempo a baixa autoestima. Nós não acreditamos que merecemos ser felizes. A gente já nasce culpado. E com medo de errar. Culpado e medo de errar, pronto. Distorção do ego. Porque o medo é perturbação. Você ter o temor, por exemplo, se vem ali um cachorro bravo na minha direção, o sistema de alarme vai tocar e eu vou ter uma reação de proteção e de defesa. Por
por quê? Porque o temor é natural e é saudável. É o meu sistema de defesa que acontece agora diante de uma ameaça real. Isso é saudável. Agora, e o medo? O medo é saudável? O medo é estagnação. O medo nos impede de tomadas de atitudes importantes. Primeiro que ele não é presente. O presente é o temor. Está acontecendo algo ali, eu vou me movimentar para aquilo ali não me afetar. O medo não. Ou ele está no passado ou ele está no futuro. Ele não é presente. Se ele não é presente, ele não é atributo do Espírito. O Espírito, ele é presente. Ele não está no passado nem está no futuro. Muito embora ele tenha a potencialidade de ir ao passado e ir ao futuro. Mas nós vivemos no agora. Então, estar na presença é aqui agora. Então é o é. O Espírito é. Eu sou. Então é. Não é. Isso é o Espírito. Agora o temor de algo que possa vir a acontecer é criação mental de quem pensa muito. E aí justifica e às vezes, claro, tem uma razão no passado, nos traumas que ficaram impressos de acordo com as vivências de cada um. Então eles estão na memória precisando ser liberados, para que a gente tenha liberdade de agir. Então o medo é sintoma que precisa ser olhado com cautela. Porque viver com medo é viver sem a liberdade de agir. Então, o que é real nesse medo? Nada. Porque se ele está no trauma do passado, ele também não é presente. Então a gente tem que liberar para poder viver no presente. Para poder ter situações de independência na nossa tomada de atitude. Porque a gente vem aqui para isso. Ah, mas eu tenho medo do futuro. Ilusão. Quem garante que isso vai acontecer? E aí, novamente, estamos no orgulho, controle. Eu preciso controlar os acontecimentos. Eu quero ter segurança na vida. Vai sofrer a vida inteira. Porque a lei da vida é impermanência. É progresso constante. Nós só teremos segurança se aprendermos a segurar em nós. Essa é a única capacidade de segurança que nós temos. Se realmente nos sentirmos como seres espirituais, com toda a potencialidade que isso nos garante. O inseguro é alguém que não se segura em si. Então ele se segura no outro. Esse outro pode ser tão falível quanto ele. Em geral é. E aí ele se frustra. Porque se ele depende do outro para se suprir, ele gera expectativa em relação a esse outro, que não tem a obrigação de atender essa expectativa, as pessoas são o que são. E aí, novamente, confusão para frente. Então a gente tem que aprender a se segurar em nós mesmos, no divino que nós somos. E como é que a gente faz isso? Em primeiro lugar, atendendo às nossas próprias necessidades. Porque se eu que desenvolvi aquele modelo mental, o que eu tenho que para os outros me, eu estou direcionando a minha vida para o outro me valorizar. Ai, mas se o outro não me valoriza, eu fico mal, eu fico deprimido, eu fico melindrado, eu fico chateado, eu fico aborrecido. Por quê? Porque eu preciso da aprovação do outro. Eu preciso da valorização do outro. Então, para atender tudo isso, eu saio novamente de mim mesmo e começo a realizar coisas que nem sempre é o que eu quero, mas é o que eu preciso para que o outro me valorize. Então, eu tenho que ser a esposa perfeita, a mãe ideal, a melhor amiga de todo mundo, resolvendo todos os pepinos da vida dos outros. A minha mesmo está de lado. Mas eu tenho o que para os outros me, então não interessa a minha vida.
Interessa aquilo que eu vou fazer para que os outros me valorizem. Olha só que modelo mental mais confuso e doentio. Mas a gente vive muito nisso. E eu estou compartilhando com vocês o que eu vivi há muito tempo. Na época eu era maluca e achava que eu tinha que ser a melhor mãe do mundo, a melhor esposa do mundo, a melhor advogada do mundo, a melhor tudo do mundo. Aí você entra em crise existencial, começa a cortar essas coisas todas e começa a se encontrar na vida. Aí é um outro problema, que em geral você vai de um extremo para o outro. Então o que você fazia muito para o outro, você para de fazer, briga com a família inteira que agora está te cobrando aquilo que você ali não é mais, entra novamente em crise, mas chega um momento que você se encontra. E aí fica tudo muito bom. Porque, na verdade, o grande desafio da vida é esse nosso autoencontro. É isso que a gente vem buscar no mundo. Quem eu sou? O que eu vim fazer aqui? Então vamos lá, minha alma, me diz. É você que eu tenho que escutar. Porque você sabe o plano divino para mim. Então eu tenho que cortar esses modelos mentais de valorização do outro e passar a descobrir o que a minha alma me diz. Ela sabe. E é individual. O processo é singular. Ele é único. O que eu vim fazer é diferente do que a Lúcia veio fazer, do que a Manuel veio fazer, do que o Tarcísio veio fazer. O caminho que é bom para mim está de acordo com a minha vivência até aqui. Para o meu nível de amadurecimento, para o meu nível de despertar da consciência, para a família que eu tenho, para a minha gama de possibilidades de realização. Então o caminho é único. E se a gente não aprende a ouvir a nossa alma, a gente vive num mar de confusão. Porque a gente é levado pelo outro. A gente é levado pelo vento. Então quando está tudo bem para cá, a gente está aqui. Quando tudo está bem para lá, a gente está ali. E quando tudo não está bem para nenhum dos dois lados, o que a gente faz? Não sabe? Então a gente precisa se reconectar com a alma. E a alma nos envia recados muito claros através dos sentimentos. Porque a emoção, ela é básica. Ela é da sombra. Mas o sentimento é da alma. Então a emoção, ela é importante? Ela é importante. Ela nutre a nossa vida de alguma forma. São estímulos. Mas o que nos mostra o recado e o caminho, enquanto não estamos conectados diretamente com o eu superior, que é o equilíbrio de tudo, são os nossos sentimentos. Então todos os nossos sentimentos trazem recados muito claros. Angústia, por exemplo, é aqui, né? Ninguém fala, ai, estou angustiado com a mão na testa. Está aqui, está no centro. Angústia é a alma pedindo mudança. Não está legal do jeito. Tem que mudar. E aí o que eu faço com a minha angústia? Eu esqueço. Não quero entrar em contato. Não. Chegou o momento da gente parar de pensar a angústia. Sentir e ver o que ela quer nos dizer. Consultar a alma, ela vai dizer. Ela vai explicar a razão dessa angústia. Muitas vezes, por a gente não escutar a alma e ela não está na superfície, ela se encolhe. Ela vai para dentro. Está precisando ouvir a alma para que ela expanda e resolva a situação que existia. A consciência é um guia muito seguro. Mas qual de nós consulta a consciência para a tomada de decisão? Em geral, a gente fica só na mente. E a consciência é o espírito presente. É aquele observador pelos acontecimentos, está ali observando, está sacando o que é o que. A intuição que vai dizendo, esse é o caminho, não é esse. Às vezes ele grita, não faz. E a gente faz. E dá errado. Aí vem o remorso, a gente sabia que não era para fazer, mas dessa vez foi mal, na próxima eu vou escutar o recado que você está me dando. A gente discute com a consciência, que é a vozinha interior, porque nós somos filhos muito rebeldes. O livro dos Espíritos, ele fala que todas as leis estão contidas na consciência. A consciência é Deus em nós. Né? E outras filosofias também dão um atributo eu superior, mas existe sempre uma voz, um centro divino
que nós podemos consultar e que vai nos mostrar o caminho. Quanto mais despertos estarmos a essa voz, mais a nossa vida flui. Porque a vida ela é composta de leis muito naturais. Leis da natureza, leis físicas. Quando a gente aprende a ouvir a consciência, a gente vai no fluxo dessa lei. Então tudo vai bem, tudo flui. E por que a gente não vai nesse fluxo? A gente quer ter o controle. O controle é o ego. O controle é a nossa identificação. Então a vida tem que ser aquele modelo que eu criei. Só pode ser dessa forma. E aí eu me limito. E o espírito é limitado, gente. Quando eu limito e amarro qualquer situação e me apego, eu estou contra a minha alma. O que ela vai fazer? Ah, não vai me ouvir, não? Vai pra dentro. Tristeza. Depressão. Não estou ouvindo nada. Porque quem ouve a alma expande, é livre, é natural, é solto. Vocês já ouviram falar, puxa, fulano é espiritualizado. Olha que pessoa espirituosa. Tem sempre uma resposta para tudo, uma sacação legal. Por quê? Porque o espírito é a alma da gente. Quando a gente está no espírito, tudo flui, nós somos geniais, nós somos criativos. Momentos de espontaneidade e naturalidade. E quem não quer ser assim? Por que não caminhar nesse fluxo? Por que querer ter controle? Solta, liberta, sai desse corpo que não te pertence. Mas como é difícil a gente soltar as amarras. E a gente fica se prendendo ao ego, a tudo quanto é forma de identificação, negando a nossa realidade. Vou fazer uma pergunta aqui, alguém acha que um dia não vai morrer? Então, olha só, a única certeza que a gente tem é que um dia vai deixar isso aqui, não é? Prender pra quê? Nós estamos de passagem nessa vida. Viver com espiritualidade é viver com essa lucidez de que tudo é passageiro. E o nosso momento de viver é o aqui e agora. O que passou, passou. É passado, está lá, já foi, não dá para modificar. Ah, mas eu errei muito. Que ótimo, olha como é que você é rico de experiência. Quantos caminhos você já sabe que não tem que percorrer. E olha só quantos outros, nesse mar de possibilidades, você tem para experimentar. Ah, mas aí eu erro muito e desenvolvo uma coisa chamada medo. Medo de errar. Então tá, então fica cheio de culpa, com medo de errar parado. E a vida passando. Pânico, né? Tá criando pânico para mim. Porque a vida pede movimento, pede ação. Ela é impermanência, ela é aprendizado constante. Ela é aventura. Se a gente desenvolver esse olhar de aventura. Então solta. Solta os erros. Solta os acertos também. Para que ele não crie uma fórmula rígida, porque a gente é danado para se identificar com fórmula. Aprende uma reza nova, reza 365 dias aquela, porque aquela é boa. A gente se identifica com tudo. Até com as rezas, ainda bem que está nas rezas, então se fosse para reclamações, está na reza, está melhor. Mas como nós temos essa questão de se identificar e se apegar, e ficar parado quando a vida pede movimento. Ah, mas eu planejei para mim um futuro de tranquilidade. Casei com essa pessoa, nós vamos ser felizes, a nossa vida vai ser maravilhosa. Eu vou comprar uma casinha lá na serra e a vida na minha aposentadoria vai ser lá. Se a vida é movimento e você planejou essa paz, vai se frustrar, amigo. Vai se frustrar. Porque nesse momento nós precisamos vivenciar muitos desafios, que são os estímulos que a vida nos coloca para que a gente desenvolva.
Porque a gente tem uma tendência natural a se acomodar ao que está bom. Quer ver um exemplo? Você está naquela paquera, está namorando, não é? Você se arruma, você vai encontrar com a namorada, vai encontrar com o namorado, é uma delícia. Casa, fica lá sentado, vendo televisão, com pijama velho, né? Já não chama mais a esposa para sair, acomodou com uma coisa chamada casamento pronto. Nunca mais vai ser como era antes. Porque tem a falsa sensação de segurança de que aquilo ali estão casados e vão ser felizes para sempre. A gente naturalmente se acomoda. Até que surge alguém que vai despertar a atenção para aquele outro e para aquela outra, porque a gente quer sempre renovação constante. Aí o casamento não dá certo, a gente bota a culpa no outro. Mas quem se acomodou foi quem? Olha como é o perigo da acomodação. Relacionamento é conquista diária, é renovação, é a capacidade da gente criar sempre experiências novas, porque nós precisamos do crescimento em conjunto. O relacionamento ele também tem que ser espiritual, no sentido de termos a lucidez dos desafios que o dia a dia nos apresenta para que a gente cresça junto. Não é? Quem esteve aqui na palestra do Andrei, ele falou uma coisa muito interessante. Que a gente tem que pensar no relacionamento não como 1 mais 1 sendo 2, mas 1 mais 1 dá 3. Eu, você e o nosso casamento. Sem posse, sem apego, mas o crescimento em conjunto que essa relação vai nos proporcionar. Porque a vida pede crescimento constante. Então, se a gente soubesse recriar e aprender constantemente um com o outro, maravilha! Não precisa ser uma casinha no pé da serra, mas nós vamos ser felizes e vamos fazer muita coisa junto, bacana. Mas é assim que tem que ser. Ou então aquela mãe ou pai que não consegue se desgrudar do filho. É um apego tremendo, sufoca aquele ser no seu desenvolvimento. Porque ainda não compreendeu que o papel dos pais é uma orientação, mas a experiência é de cada um. E todos nós temos a necessidade de nos sentirmos livres para ser, para decidir, para agir. Como é gostoso uma amizade que as pessoas respeitam como nós somos. Não é bom estar com aquela pessoa que nos aceita do jeito que a gente é, que a gente fala aquelas nossas besteiras de sempre a gente rir junto. Isso não é uma verdadeira amizade que a gente pode compartilhar? Por que não agir assim dentro da nossa casa? Com as pessoas que a gente gosta. Por que a gente em casa se veste naquela coisa em que a gente tem que dizer que é desse caminho, que é daquele jeito e toma regra para você e tem que ser assim, tem que ser, já complicou, tem que ser ego. O ego ele tem que se identificar, não tem que nada. É a experiência do só ser. Nós precisamos aprender a existir e não apenas viver. Porque viver a gente vai levando. Mas quando a gente existe, a gente é. E a gente presta atenção no que a nossa alma nos pede. Da roupa que a gente vai vestir ao sair de casa aos assuntos mais profundos. Consulta a alma. Ela te diz. Ela tem senso. Senso de harmonia, senso de estética, senso de direção, senso de proporção, senso de beleza, bom senso, está na alma. E quando a gente toma uma atitude que não tem bom senso, ela fala, ela diz. Quer ver um outro exemplo? Mas aí vocês vão sentir aqui, no senso da alma. Imaginem agora uma situação em que vocês ficaram muito felizes. Uma coisa que faz vocês ficarem bem. Seja um passeio, seja uma comida, seja um amigo presente. E aí vocês vão falar para vocês de olhos fechados. Eu adoro essa situação. Vai sentindo no peito o resultado. Eu adoro essa situação. Abre os olhos. Vocês sentiram a sensação que vem da alma? Eu
adoro essa sensação. Olha que sensação de prazer. Agora imaginem essa mesma situação. Só que a frase agora vai ser diferente. Eu detesto essa situação. Faça essa experiência de olhos fechados. A mesma situação e vocês dão desse comando. Eu detesto essa situação. Contrário ao? A sensação foi boa? Não é boa? Contraiu. Algumas pessoas veem escuridão, sente o mal-estar. Viu como a alma nos diz quando uma coisa é boa e quando não é? Uma experiência simples, mas a gente pode fazer isso todo dia. Quer uma tomada de decisão? Consulta a alma, ela sabe o que é melhor para você. Os planos divinos traçados para cada um de nós estão no arquivo da alma. Não está na mente. A mente justifica e geralmente só faz besteira. Porque os padrões que nós desenvolvemos em nossos modelos mentais são todos loucos. Nós somos malucos em potenciais, porque insanos nos nossos modelos mentais. Tanto que a gente discute com a consciência, toma a decisão errada e se dá mal, porque não está ouvindo a alma. A gente justifica pelo ego. A gente quer o controle, a gente quer comandar, a gente quer impor. Nós estamos ainda nessa loucura. E a alma quer soltura, ela quer liberdade, ela quer experimentar, ela quer crescer, ela quer brilhar. Brilha a vossa luz. A gente veio para isso. E a gente tem que estar com essa estrutura equilibrada para que a gente realmente realize aquilo que a gente veio realizar. E para isso a gente tem que estar focado no aqui e no agora. Nem no passado e nem no futuro. É aqui, agora. O que é melhor para mim? E se colocar nesse primeiro lugar. Para de jogar para a plateia. Para de ficar pensando nos outros. Joga fora esse modelo maluco. Eu tenho o que para os outros ver? Porque se eu não fizer isso, fulano não vai gostar. Não estou com vontade de ir na casa de fulano. Ah, mas eu me comprometi. Mas a sua alma não está com vontade de ouvir aquela conversa chata. Ela quer ficar em casa, de perna para o ar, lendo um bom livro. E aí você vai. E fica desgostoso, porque está um saco aquilo lá. Você não ouviu a sua alma. Aí dá uma sensação de perda de tempo, porque você não estava afim de fazer aquilo. Mas eu tenho o que para os outros mesmo? Se eu não for, fulano vai ficar chateado comigo. Percebe como a gente nunca escuta a alma e vai se desconectando dela e agindo para jogar para a plateia? Isso é ego, é vaidade. Está jogando para ser valorizado pelos outros porque ainda não se valoriza por si. Como a gente faz isso? Como a gente se desconecta de si mesmo? E nós precisamos dessa conexão espiritual para viver bem. Quando a gente está bem consigo, a gente dá o melhor para a vida. E Deus quer que a gente dê o melhor para a vida, porque Ele se realiza através de nós. E quando a gente está no Espírito, nós somos ótimos. Então, tudo que nós fazemos no melhor, sem ter a pretensão de ser o melhor. Mas é porque você está no Espírito, então você é espirituoso, você é criativo, você é genial. Você é alegre, você é leve, você está satisfeito. Você está em paz com a sua consciência, porque você a ouve e a segue. E quem não quer ficar feliz? Felicidade, a gente geralmente acha que quem não é feliz é triste. Felicidade e tristeza não são opostos. Tristeza é acomodação de sentimento e é uma emoção necessária. O contrário da felicidade é insatisfação. Ser feliz é estar satisfeito. Você se satisfaz com a sua vida. Com aqui, com agora, com as coisas que você criou para si, com os relacionamentos que você tem. O estado de insatisfação é que é contrário à felicidade. Às vezes ela é crônica. Porque a pessoa não escuta a sua alma. Ela age contra. Então ela não está satisfeita, claro, não se satisfez.
Porque não se ouve. Porque a alma diz qual é o caminho. É isso que eu quero para mim. Eu me ponho nesse lugar. Porque a gente que se coloca no lugar que está na Terra, através das escolhas. Alguém falou alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Ele foi ligado a alguém do frio. Como? Pode atender, não é para mim. Então é necessário a gente começar a escutar os recados da alma pra gente. A gente fazer essa conexão espiritual consigo mesmo. Fala, Jaci. Você está falando, ao mesmo tempo eu desenvolvendo um raciocínio paralelo ao que você está falando. Porque você está enfocando que você deve ouvir a alma, que você deve estar em paz com a sua consciência. Agora, salvo não sei aonde você depois vai conduzir a sua conversa, mas o seguinte, na realidade, no dia a dia, nós também estamos condicionados por determinadas situações, não só no aspecto sentimental, familiar, que você toma a decisão daquela que você se sente em paz com a sua consciência, mas também premido por um universo de situações que se expõe no dia a dia. Então não é só estar, bom, tem que ouvir a alma. Além de ouvir a alma, você tem que ter, exatamente, tem um entorno de situações que também compõem um processo de decisão para você adotar uma decisão em paz. Quer dizer, daí sim, você pode ser até que a sua alma fala, bom, meu Deus do céu, eu não deveria fazer isso, mas você vai ser, pelas circunstâncias, talvez você seja obrigado a tomar uma determinada decisão, e você tem que estar em paz com a sua consciência. Fala, bom, dentro desse universo, eu tenho que tomar essa decisão. O seu espírito sabe o que é melhor para você. Fica em paz. Então pronto! Olha só, o fato de estar em paz já é um recado da alma de que está tudo certo. Porque ele nunca vai te falar, toma uma decisão e você não vai ficar em paz. As emoções, as sensações são os recados da alma. Então, se eu estou premido por uma situação e a decisão que eu tenho que tomar me fez ficar em paz, é porque ela é a melhor. Porque senão você não estaria em paz. Você estaria com a sensação de... Não está legal? Se estar em paz é o mesmo que estar satisfeito. O que é estar satisfeito? Olha só, a gente não pode negar que a gente vive num mundo, num turbilhão de situações complicadas. Porque nós não somos sozinhos. Nós somos nós, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa rede de conexão de amigos e tudo mais. Tudo isso são estímulos que nós recebemos do meio para que a gente desenvolva a nossa capacidade de discernir e de estar no espírito, com lucidez. Certo? Então, é claro que nem todas as tentativas que a gente der, a gente vai acertar. Mas quando a gente toma a resolução pelo espírito, a gente não é. Ele sabe. Ele sabe. Mas a perspectiva do espírito e da alma é sempre atemporal. Eu acho que atemporal é muito maior do que uma decisão nossa. Uma decisão é temporal e é agora. Olha só, quando a gente fala... Não é? Quando a gente fala assim, a nossa alma, nosso espírito e tudo mais, e divide em estrutura, é por mero efeito didático. Porque nós somos espíritos aqui agora. Nós não temos uma alma, nós somos a alma. Mas o que eu imagino, por exemplo, o conflito que o Francisco estava levantando, é esse, de uma decisão do mundo, aqui, um negócio que você tem que
fazer que, entendeu? Para forçar uma situação ali. Aquilo, até a diferença de perspectiva é muito grande, né? Da realidade do dia a dia, da perspectiva de uma coisa do eterno. A alma pensa no eterno, eu acho. O espírito desencarnado, a gente pode situar que ele está fora do tempo e do espaço em termos. Porque nós ainda estamos bem presos na nossa dimensão, por frequência vibratória. Né? Então, mesmo quando a gente desencarna, não vamos imaginar que nós estamos lá nas constelações superiores de luz. A nossa frequência vibratória não permite, porque nós temos um corpo espiritual que ainda é semimaterial, ele é energia, essa energia vibra na frequência em que nós estamos emotivamente falando, certo? Agora, o espírito encarnado, ele sabe os planos divinos para você e sabe sempre o que é melhor para você. Sempre. Sempre. A ilusão do ego, que nos dá o controle, o domínio, não querer errar e tudo mais, é que nos faz ficar com medo de tomar as decisões baseadas nele. Ilusão. Ilusão, ele sempre vai decidir a seu favor. Nós é que precisamos aprender a conectar com ele. Mesmo nas questões relacionadas ao ego, do nosso domínio, da nossa vaidade, mas muitas vezes a sensação de insatisfação é muito mais porque bateu no ego do que no espírito. A gente discute, a gente não quer largar. Então eu amo aquela pessoa, mas tem que ser do meu jeito. E pronto, e eu não solto porque eu quero ela só pra mim. Nossa, esse amor, gente, pelo amor de Deus, esse apego. Porque se você amasse, sabe, esse corpo não te pertence. E aí vamos fazer para encerrar, eu gostaria de fazer com vocês, até uma visualização nesse sentido da gente começar a só ser. Só ser, só ser. Vamos aprender a ser, parar de aparentar, parar de jogar para a plateia, parar de criar, porque é natural, nós vivemos num mundo em que as máscaras são necessárias, é óbvio, não é isso? São necessárias porque nós precisamos desses estímulos. Então imagina, no tempo que eu estava lá advogada, se eu, em vez de vestir a máscara de advogada para o juiz, vestisse a máscara de mãe. Não ia dar certo. Para o juiz, eu sou advogada. Para os meus filhos, eu sou a mãe. O que eu não posso é trocar os papéis e virar juiz e advogada para os meus filhos. Mas na minha loucura insana, eu cheguei a fazer isso uma época. Criava aquelas regras rígidas dentro de casa que, pelo amor de Deus, não sei como é que meus filhos não enlouqueceram, porque eu me curei antes. Então, larguei tudo, inclusive a advocacia. Mas a gente tem que ter a noção exata de que as máscaras são necessárias porque vivemos em sociedade, porque a gente não pode se identificar com elas. Então, todos os atributos egóicos que nós temos, vamos lembrar o seguinte, nós somos divinos, o ego é divino. E nós temos que aprender a usar essas potencialidades para a realização do divino aqui na Terra, sem identificação, sem apego. Aí eu vou completar com um livro que chama-se A Sociedade do Espetáculo, né? Sociedade do É Espetáculo. um filósofo italiano. Esse livro é mais ou menos o que você está falando mesmo. É o você ter, você não ser, sair de tudo. Quer dizer, eu acho que o título já é muito bom. Você me dá com isso tudo porque é bem interessante. interessante. Mas quem tiver a oportunidade de ler esse livro que eu falei aqui do Gasparetto, que é um livro muito bom. Olha, eu diria que nos últimos anos foi um dos melhores que eu li. Revelações da Luz e Sombra. Claro, é do jeito dele, né? O jeito Gasparetto de ser, nem todo mundo se identifica, eu amo. Porque eu me identifico muito. Bom, vou colocar uma música aqui. Então, na verdade, eu compartilhei com vocês algumas dos estudos que eu estou realizando, sem a menor pretensão de trazer respostas. Eu acho que a minha intenção é trazer muito mais questionamentos, porque eu acho que o crescimento ele vem das nossas buscas, e eu acho que isso é que dá o gosto de aventura pela vida. Acho que a gente tem um buscador constante. Isso a gente faz do momento que nasce ao momento que deixa a terra e continua do lado de lá, ou do lado de cá. Eu também não sei o que é lá, o que é cá. Mas que vocês puxem a orelha do tio Luiz da próxima vez.
apaga aí, por favor. Ué, não saiu o som? Tá, tá. Nesse instante, sentir os pés no chão, respirar profundamente. E vamos aprender a dar alguns comandos para nós mesmos, a fim de soltar as amarras que criamos consciente ou inconscientemente para nós mesmos. Somos espíritos livres. Temos que aprender a viver com essa soltura, com essa liberdade, fugindo dos padrões que criamos, por ignorância, achando que era o melhor, nossos sistemas de pretensa defesa, mas que acabam atraindo pesos inúteis para a vida da gente. Então, nesse instante, vamos soltar as amarras da roupa de herói que vestimos durante tanto tempo. O herói da justiça, o herói da verdade, que a tudo combate. Solta. Eu sou o que sou. Eu quero existir. Eu quero só ser. Só ser. Eu dou importância ao que eu sinto. Porque eu entendo que o que eu sinto é a minha alma falando para mim. Me dando recados, mostrando caminhos. Eu não dou valor àquilo que os outros pensam de mim. Muito embora eu respeite. Eu dou valor ao que eu sou. Porque eu sou sempre. Eu sou potencialidade pura. Eu sou luz. Eu só sou. Não sou a imagem que os outros criaram de mim. Não sou aquilo que idealizei. Eu só sou. Eu só sou. E eu sinto-me muito bem sendo o que sou. Como filho de Deus, eu sou paz. Eu sou paz e tenho a capacidade de expandir essa paz em mim. Porque a paz do mundo começa em mim. E eu só sou. Eu não luto, eu não brigo, eu não complico, tudo é fácil. Quando eu estou em mim, tudo é fácil. Eu só sou. O que é, é.
que não é, não é. Está tudo bem. Eu sou paz. Como filho de Deus, eu sou luz. Eu tenho a capacidade de iluminar o meu caminho, iluminar e clarear a minha mente para só ser, para existir. Eu só sou o que eu tenho, o que eu aparento. Eu não me identifico. São aspectos passageiros, porque eu só sou. Sou paz, sou luz, sou amor, força poderosa, criadora da vida. No amor eu vivo, no amor eu escolho, no amor eu vivo em paz, amo em paz, solto, solto, solto. Solto as pessoas que convivem comigo, solto situações, não me apego a nada. Sou seguro em mim. Valorizo a mim como espírito que sou. Só sou. E sendo o que sou, eu me realizo, eu crio, eu transformo, eu existo. Existo em mim. Sou presença. Sou presença. Força criadora da vida. Pai, Mãe de Deus. Mestre Jesus, amado de nossos corações. Nesse instante agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, na casa de cada um, na presença dos queridos amigos espirituais. E nesse instante, vibra no amor, na paz, na luz, fazendo descer pétalas de flores sobre cada um de nós. Energias amorosas em forma de bênçãos, a nos convidar para a alegria de existir, para a alegria de viver, para a transformação do nosso olhar perante a vida, que é plena de significado, se assim nós quisermos. A atenção que damos ao mundo cria a nossa realidade. E por termos o dom da vida, nós temos a capacidade de criar uma realidade nova a cada dia, mais plena, mais feliz, mais em paz. Guia-nos, Senhor, nossa caminhada, que possamos ampliar as nossas percepções para ouvirmos a Tua presença em nós, para ouvirmos a nossa alma, para ouvirmos o nosso eu superior, que é Deus em mim. E Deus em mim mostra sempre o caminho que é melhor para todos, inclusive.
divino que eu sou tem a capacidade de transformar qualquer realidade. A transformação do mundo começa pela minha própria transformação. A minha cura representa a cura do mundo. A minha realização representa a realização de Deus no mundo. Que possamos assumir essa realidade de seres divinos que somos e realizar o que há de melhor para nós, para o próximo, para o mundo. Seja presença constante em nossa vida, Senhor. Que o nosso Mestre Jesus nos inspire com amor e que possamos olhar os nossos irmãos de jornada como irmãos seres divinos que são, só vendo bem em cada um, despertando o melhor de cada um, e despertarmos o melhor do que somos. Se conosco, hoje agora e sempre.